Ao adotar, a gente, quando adota uma postura de superproteção dos nossos filhos, a gente não permite que ele amadureça. E aí, se ele não amadurece, a gente acaba deixando ele aquém e à mercê do ambiente. Se você tem filho, filho adolescente, eu recomendo, tá? Não é merchan, aqui a gente não faz merchan, tá? É de uma psicóloga, que também é autista, tá? A menina Asp. Então, ela conta as histórias dela quando adolescente. Então, vamos lá. Muito importante que se explique para uma menina autista que as relações com os meninos mudam entre a infância e a adolescência. É preciso explicar sobre sexo, sobre abuso, sobre tudo, ainda mais considerando a inocência e a literalidade que o autista traz. Eu li, tá, Michele? Muito bom seu livro. Então, quando a gente percebe que a gente precisa apresentar isso, a gente começa a falar assim, mas eu não consigo, eu tenho minhas limitações. Mas aí de vez você assumir a sua condição, que é, lembra lá atrás que a Isabel disse, que eu preciso dar essa oportunidade de estar junto, olha, estou aqui presente, mas não para resolver os seus problemas. Algumas pessoas entendem, outras já partem para a defesa. Mas sem mim ele não sai. Meu filho não fica com ninguém além de mim. Ele não gosta disso, não dê isso porque ele não gosta disso. Ele não consegue fazer isso, não force ele a fazer isso. Gente, você não está permitindo que seu filho cresça. Então, essa superproteção, ao invés, perceba no que a Isabel falou, você precisa estar ali, mas não resolver todos os problemas. É preciso, né, permitir esse processo. Perceber e falar dessa sexualidade, perceber o quanto eu tenho dificuldade em reconhecer. Então, eu tenho essa dificuldade. Entenda, quando você não é permitido que ela tenha percepção de si, como é que você pode esperar que essa pessoa amadureça? Essa é a grande X da questão. Se eu não desbordo do meu filho, não permito que ele saiba que a partir daqui já não sou eu mais, como é que você permite que ele tenha propriedade sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria vida no futuro? Uma dica bacana que a Isabel traz, quando ela fala a respeito de que a gente não tem o poder de autorizar ou de não autorizar o crescimento de ninguém. Isso é fantástico, não cabe a você, mas você pode de repente atrapalhar ou no tempo que seria adequado, né? Então, é preciso entender, gente, que isso serão fases, e fases que vão acontecer. Fases desde a hora que ele se olhou no espelho até o conhecimento de suas próprias bordas. Alexandre, você está falando de quê? Pois estou falando inclusive de masturbação. Gente, é engraçado. A masturbação para um jovem autista ou não é o conhecimento de suas bordas. Ele precisa se conhecer. Ele precisa se conhecer para saber o que ele vai permitir que aconteça na vida dele. Então, por gentileza, existem muitos casos, e isso eu tenho que tocar com muita seriedade, de parentes, pessoas ligadas muito próximas aos autistas, que para acalmar o autista na fase da adolescência, o masturba. Não, gente, isso não é o correto. Se ele precisa reconhecer e ter a liberdade sobre o seu próprio corpo, não é nenhum de nós que deve fazer isso. Isso é por falta de informação. E é muito comum ver esse tipo de caso em que a mãe ou o pai ou alguém muito próximo, o cuidador do autista, para poder acalmar o autista, principalmente aqueles em casos mais severos, permitir o pai e a mãe masturbando o filho. E aí, se você não dá borda, ele não consegue enxergar que aquela mãe e o pai não pertencem mais a eles. Então, na verdade, você está cometendo uma situação terrível para o crescimento do seu filho, filha. Se você não sabia disso, gente, é preciso que você entre mais dentro do espectro, das situações ligadas ao espectro, para que você não ache, porque teu filho não passa por isso. Existem outras mães que têm outro tipo de sofrimento. É por isso que a gente tira aqui totalmente a situação de culpa, porque é falta de informação
que acaba acontecendo isso. E aí, quando eu relaciono esse lance do imaginário, do real e do simbólico, psicólogos adoraram isso, né? O Lacan matou agora. Então o real, que é aquela massa que não tem borda, entre o imaginário, que é tudo isso que eu estou tendo de feedback, de posicionamento do que eu sou, e aí vem o simbólico, que vem a linguagem, que vai manifestar de fato o que de fato eu sou. E aí entra, entendi, eu sou o Pedro, eu sou a Suzana, eu sou a Márcia. É somente assim que ele vai poder entender quem ele é. Tá? Então, até um determinado momento, se você não ajudar ele a desbordar, você vai chamar ele por um nome, mas ele talvez não se associe a esse nome. Algumas dicas importantes para que a gente possa fechar essa conversa de hoje bem bacana. Primeiro, cuidado quando você aborda a sexualidade e coloca suas crenças e valores. Não estou falando da sua religião, estou falando de crenças e valores. Gente, quando você vai falar de sexualidade, você tem que entender que é um processo de aprendizagem. Então, não coloque o moralismo como castrador da aprendizagem do seu filho. Tudo bem? Mesmo ausente, segundo ponto, mesmo ausente, o pai é autista, o pai de criança autista, que geralmente o cara sai de casa, né? Não aguenta. Então, ou aqui nós temos vários pais que abraçaram a causa e são pais solos, não existe só mães solos, existem pais solos também, tá, gente? E perceber que o pai autista, inclusive, ele é um modelo de espelho daquilo que talvez aquele jovem não queira ser. Tá? Então, não fica, ele não tem pai presente. Pois é, gente, inclusive o não presente funciona como espelho. Tá? A autoexploração de si é importante para definir o que somos. Se você percebe que seu filho começou a ter curiosidade sexual, explique, dê regras. Onde pode fazer isso? Para que ele não queira ir sem regras, entender que ele pode fazer isso em qualquer lugar. Então, mas permita que isso seja uma situação controlada, mas nunca você controlando, tá? Então é importante, deixe eu escolher minhas combinações. Gente, é muito interessante quando a jovenzinha ou o jovem está adolescente e os pais levam ele para as festas, querem levar para as festas, e ele não se enxerga naquela bendita roupa que colocaram. É muito interessante quando os pais levam os filhos parecendo que ele tem que se enquadrar à sociedade. Ele não se enxerga naquele vestido colorido, cheio de laço. Deixa que ele escolhe. Talvez ele não vá, não convém ele de pijama, né, para uma festa de aniversário, mas você pode de repente encontrar um meio termo em que ele tem o protagonismo de escolher a roupa que ele quer ir, com o cabelo que ele quer ir. É muito chato, aí você vê aquelas crianças tendo quadros de sensações desagradáveis, porque ela está recebendo sensações bombásticas do som da festa, das crianças gritando, além das cores de toda a roupa que ela está vestindo. Então, por favor, deixa ele escolher. Quanto à escola, é preciso que a escola entenda isso. A escola precisa nos ajudar. E o André Alvarenga ele deixa um texto bem bacana para que a gente possa pensar sobre o papel da escola nisso tudo, porque existe a escola especial e aquela escola que é inclusiva. Nem a inclusiva, nem a especial tem que ser protagonista dessa história. E quanto à insegurança do seu filho, fica a dica. Talvez a insegurança do seu filho seja a sua própria insegurança vista através desse espelho. Importante, tá? Então, se você vai permitir que seu filho cresça, é preciso que você também faça uma análise de si próprio em relação a ele. Ele não avança porque ele é limitado, porque ele tem dificuldades ou porque eu tenho medo. Tá bom? Obrigado. Até a próxima.